Rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Nós seguimos aqui com as informações, os debates e as análises com os nossos comentaristas. Deixa eu trazer um complemento, inclusive a atuação de Derrite como relator do projeto Antifacções desagradou tanto algumas lideranças da oposição que, na avaliação deles, abriu espaço para um outro nome do grupo para a disputa do Senado em 26. O secretário licenciado de Segurança Pública de São Paulo é apontado como favorito na disputa, mas vê o vice-prefeito da capital paulista, o coronel Melo Araújo, ser cada vez mais cotado para o cargo. O endurecimento da pena de criminosos e as garantias legais a forças de segurança são bandeiras históricas da direita. E havia a expectativa de que Derrite aproveitasse o projeto como um ativo eleitoral para fortalecer o seu nome na disputa ao Senado, principalmente após a mega operação no Rio de Janeiro. Passar essa para o Cristiano Beraldo, começar a rodada com o Cristiano Beraldo. Olha só a situação, Beraldo. Agora já entendem que Derrite estaria desgastado e já tem um nome esperando o momento certo para disputar o Senado. Seria o vice-prefeito aqui de São Paulo. E São Paulo que se dane. O prefeito vai ser candidato ao governo, o vice-prefeito vai ser candidato ao Senado, e aí a prefeitura será entregue ao Silvão. O Silvão é o Silvinho e o Silvão, que são os bonecos de ventríloco do ex-presidente da Câmara, Milton Leite. Não é possível que nós estejamos diante desse tipo de discussão. Quererem usar a defesa de Guilherme Derrite do seu projeto, que é um avanço no combate ao crime organizado, para desenhar um cenário em que São Paulo vai ficar sem prefeito, aí realmente é de chorar, Caniato. Aí demonstra que nós não temos, né, pessoas levando a política a sério. Então, eu duvido muito que isso seja um cenário factível, que fora o grande interessado, que é Milton Leite, amigo de Antônio Rueda, presidente do União Brasil, amigo do Daniel Vorcaro, que é o do Banco Master, eu duvido que, além dele, alguém mais vai embarcar nessa onda aí, querendo desenhar esse tipo de cenário. O Mota sempre faz algumas observações em relação à política, né, Mota? O Mota já disputou a eleição e falava sobre esse jogo nada muito agradável, amistoso, né? E a gente percebe quando acontece uma situação que envolve um nome que está em destaque, Guilherme Derrite. Já tem até um reserva para disputar o Senado, caso ele não consiga viabilizar sua candidatura, Mota. A política é uma coisa horrorosa, Caniato. Eu não recomendo a ninguém que se envolva com política se tiver uma alternativa de atividade. Porque, especialmente para esses cargos, né, o cargo de senador, há apenas 2 vagas disponíveis. Você imagina quantas pessoas em São Paulo não gostariam de ser senadores? Eu diria que está na casa das dezenas de milhares. Então é natural que os ânimos se exaltem, é uma luta quase que de vida ou morte. E muitas vezes, você que está no jogo político tem o seu nome usado sem a sua permissão. Alguém bate na sua porta e diz, olha, fizemos uma pesquisa com o seu nome. Ou então, olha, eu dei aquela fonte, sabe aquela minha fonte na mídia? Eu soltei uma notinha com o seu nome. É um balão de ensaio para a gente ver qual será a repercussão. E aí você não tem nada para fazer, porque o troço já aconteceu, né? Eu acho que o que a gente está vendo é natural. Qualquer novo talento na política está sujeito a isso. A gente viu todos os novos nomes que surgiram recentemente, uma hora ou outra estão sujeitos a ataque. Eu acho esse tipo de crítica ao Derrite absolutamente desproporcional. Se existe alguma coisa no projeto dele que não está perfeita, e não existe projeto de lei perfeito, né? Eu não estou dizendo aqui nenhuma novidade para ninguém, né? Se pega algumas leis do Brasil, Mota, você não consegue... Deixa eu pedir licença, deixa eu te interromper, só preciso receber as pessoas que nos acompanham pela rede Jovem Pan. O Mota faz uma análise sobre a possibilidade de um candidato disputar o Senado, porque há uma avaliação entre alguns políticos de que a imagem de Derrite estaria desgastada por conta da relatoria do projeto. E o Mota discorria sobre essa situação e também análise sobre a política, né, Mota? O Mota que já participou, inclusive, de processos eleitorais. Desculpa interromper, pode retomar, Mota.
Então é isso, o projeto do DERIT provavelmente não é perfeito, porque não existe projeto de lei perfeito. A gente tem leis aqui no Brasil, você lê a lei e você não consegue nem entender o que está escrito ali, de tão ruim que é a lei. Então aí em vigor. Então se o projeto está ruim, se o projeto é ruim não, porque o projeto não é ruim. Se o projeto tem coisas que precisam ser melhoradas, que melhorem essas coisas. Agora, a partir disso, para já concluir que o DERIT não é um bom candidato ao Senado, sem nenhum demérito para o Melo Araújo, que é um excelente quadro também, já entrevistei ele no Conexão Mota. Quem não assistiu ainda a entrevista, assiste lá, porque foi muito boa. Você, Dávila, essas movimentações acontecem desde que o mundo é mundo, né? Aquela pessoa que é determinado cargo, já aparece um outro que também tem interesse, enfim. Esses arranjos, essas articulações nos bastidores sempre acontecem, mas nesse caso em especial tem um ingrediente, um tempero diferente, né? Canhato, nessa altura do campeonato, só 2 pessoas se preocupam com política, político e jornalista. São os 2 únicos que se preocupam com a política, o resto está tocando a vida no dia a dia, tem que acordar, trabalhar, pagar a conta, saber como é que vai pagar a taxa de juros que esse governo está cobrando de quem tomou dinheiro emprestado. Essas são as preocupações do dia a dia. Então isso aqui é, na verdade, conversa de botequim para político e jornalista. Aí começa a especular em 200 nomes. Olha, eu me lembro também que eu disputei eleição. E é um negócio impressionante. 1 ano antes da eleição, se eu elencar aqui os nomes que estavam em evidência lá, né? Liderava Luciano Huck, Moro. Quando você vê na súmula, chegou no dia da célula, nenhum dos 2 nomes estavam lá. Então, política é isso mesmo. Até a coisa chegar na reta final, tem muita água para rolar. O fato é que DERIT já está com a sua candidatura para o Senado aqui em São Paulo, sacramentada, parte de uma aliança de direita. O fato todo é a incógnita de Tarcísio de Freitas. Se o governador de São Paulo sair candidato à presidência da República, aí vai abrir uma enorme disputa para o governo do Estado. E o Beraldo, ironicamente, já o nome aqui do prefeito de São Paulo. Mas o Beraldo, quando você olha as pesquisas, é tudo japonês, tá tudo mesmo igualzinho lá, viu? Pode ser o DERIT, o presidente, o prefeito de São Paulo, outros nomes. Vai abrir uma enorme disputa para ver qual será aquele candidato que receberá, evidentemente, o apoio do governador Tarcísio de Freitas. Tem muita água para rolar. Neste momento, lançar nome é, na verdade, uma forma de queimar nome. Pois é, São Paulo tem 3 senadores, astronauta Marcos Pontes continuará com a sua cadeira, né? Ele foi eleito em 22. Giordano, que assumiu após o falecimento do senador Major Olímpio, que ele é do MDB, e a Mara Gabrilli, do PSD, foi eleita ainda no PSDB. Esses 2 parlamentares deixarão as cadeiras. Muitos nomes sendo aventados, né, Cristiano Beraldo? Vários nomes, inclusive de figuras importantes, enfim. O que é preciso considerar sobre essa disputa e a estratégia na escolha dessas figuras? Bom, primeiro que não é necessário, Canhato, sobretudo no estado como São Paulo, onde tantas pessoas qualificadas estão aí nesse ambiente da política, não é preciso você desmontar uma chapa de prefeito da cidade de São Paulo, a maior cidade do Brasil, para montar um palanque de governador e senador. Isso não faz absolutamente nenhum sentido. Ser prefeito da cidade de São Paulo é uma honra, ou deveria ser uma honra para qualquer pessoa. E me parece que o prefeito Ricardo Nunes tem essa percepção e não acredito que ele sairia para isso. E quando você observa esse espaço para as disputas ao Senado, que uma das vagas sempre se disse, né, seria de Eduardo Bolsonaro, mas que não está mais no Brasil e, ao que tudo indica, não será candidato. Mas você tem, por exemplo, o Ricardo Salles, que foi Partido Novo, estava no PL, foi eleito pelo PL, um dos mais votados, já se manifestou aí inúmeras vezes que tem aí essa expectativa ou sonho, enfim, coloque-se como quiser, para ser candidato ao Senado. Talvez até governo, viu? Talvez até governo. O Salles já se manifestou. Não, governo eu tenho certeza que ele vai apoiar o Dávila. Mas a gente tem outros nomes de peso
que podem, que legitimamente pleitear, disputar essa cadeira. Agora, o fundamental, Caniato, é que o Estado de São Paulo precisa urgentemente passar a ter senador. Não se pode ter o Estado de São Paulo com uma atuação absolutamente nula há tanto tempo no Senado Federal. Me fale aqui um último grande discurso de um senador pelo Estado de São Paulo, grandes projetos defendidos pelos senadores do Estado de São Paulo. Não há. Parece que, ao chegarem no Senado, encontram este ambiente de muito luxo, conforto e exclusividade e esquecem do Estado. Isso não pode mais acontecer. A população tem que ficar atenta, porque não se pode colocar agora, ainda mais numa eleição em que se renova 2/3 do Senado Federal, ou seja, cada estado vai eleger 2 senadores. Não podemos colocar figuras caricatas, preguiçosos e covardes no Senado Federal. É preciso ter um perfil completamente diferente do que existe hoje. Pois é, eu acompanhei aqui uma pesquisa, então vários nomes, e aí eu vou colocar dos mais diferentes partidos, mas Haddad entrou em alguns cenários, Eduardo Bolsonaro, Derrite, Paulinho da Força, Baleia Rossi, Ricardo Salles, o Rodrigo Manga, prefeito afastado de Sorocaba, Luiz Marinho, Robson Tuma, enfim, várias figuras apareceram em levantamentos que foram realizados por alguns institutos de pesquisa. Você, Mota, é uma dinâmica diferente para os partidos a escolha dos candidatos ao Senado? O que a gente pode esperar para essa disputa, especialmente quando a gente olha para o estado de São Paulo? Eu acho que é uma escolha tão difícil quanto a escolha do candidato ao governo, Caniato. Os processos de escolha que eu já tive oportunidade de testemunhar para candidatos ao Senado são muito difíceis. Leva uma grande vantagem aqueles candidatos que já têm reconhecimento, né? Que as pessoas já conhecem, cujo nome está na ponta da língua. Então, é um processo muito complicado. E, mais uma vez, eu repito, nós não podemos recriminar os políticos por estarem sempre pensando em eleição, porque é assim que funciona o sistema democrático. Nós criamos um sistema que dá poder aos políticos baseado nos votos. É por isso que um político é eleito, no dia seguinte ele já está pensando na reeleição ou no próximo cargo, para o que ele vai. Porque nós criamos os incentivos para isso. Não adianta a gente criar um sistema que premia quem ganha eleições e depois reclamar que o político só pensa em eleição. Você, Dávila, eu esqueci naqueles levantamentos de mencionar o nome do atual vice-presidente da República. Geraldo Alckmin aparece em um outro cenário sem Fernando Haddad. Você, Dávila, o desafio para escolher o melhor nome para disputar o Senado Federal. Bom, vamos ser práticos aqui, explicar para a nossa audiência esse jogo, no fim, como é que vai acontecer. Primeiro, a direita vai ter um candidato ungido pelo governador de São Paulo. Se for Tarcísio de Freitas, que vai disputar a reeleição, ou se ele sair do presidente da República, ele vai dizer quem é o candidato dele. Hoje, o nome dele, da lista dele, é o Derrite. O Derrite é o nome ali. A segunda vaga seria a vaga apoiada na direita pelos partidários de Jair Bolsonaro. O Mota bem lembrou aqui o nome de Eduardo Bolsonaro. Então, se ele vai disputar ou não, não. Mas se ele não for, vai ter que ser alguém ungido por essa turma. Na esquerda, é alguém ungido pelo PT. E essa pessoa, hoje, pode ser Geraldo Alckmin. Eu acho que o Haddad não tem a menor chance nem de se eleger para o senador mais de São Paulo, de tanta bobagem que ele está fazendo no Ministério da Fazenda. Mas pode ser ele, pode ser o Márcio França, alguém ali que tenha um perfil mais de centro-esquerda, assim, para não afastar tanto o voto do interior de São Paulo, que é altamente conservador. E aí, qual é a história? Como é que a direita pode levar as 2 vagas do Senado e tirar Geraldo Alckmin? Se deixar nessa situação, o que vai acontecer? Você mesmo já deu umas pesquisas aí, 1/3 vai votar na direita, outro terço na esquerda. Então vai ganhar, provavelmente, se for Eduardo Bolsonaro, ganha Eduardo Bolsonaro e Geraldo Alckmin. Ou se Eduardo Bolsonaro não sair, ganha Derrite e Geraldo Alckmin. Mas como é que pode eleger 2 senadores da direita?
É você ter um nome competitivo, mas mais moderado na direita, capaz de ser o segundo voto do Derrite e o segundo voto do Geraldo. Aí capaz que tem alguém... Aliás, é o que está acontecendo em Santa Catarina com Carol Detoni. Ela passa a ter os votos dos dois lados. Por isso que ela vai liderar a corrida ao Senado lá. Porque ela é vista como, pelo menos, como a primeira escolha de um grupo e a segunda escolha do outro. E isso é o que faz eleger essas duas vagas. Então, todos esses nomes, se não tiver ungido pelo governador de São Paulo, pela direita Bolsonaro ou pela esquerda, a chance é muito pequena. É uma eleição majoritária, é muito difícil. Então, esta vai ser a equação, Caniato, que só vai ser resolvida após as decisões de Tarcísio de Freitas, se fica em São Paulo ou se vai concorrer ao Palácio do Planalto.